Gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias, no livro de Jonas, capítulo de número 4. Jonas, capítulo de número 4. Hoje, nessa manhã, nós iremos falar sobre as lições do Deus da aboboreira. Lições do Deus da aboboreira. Me perdoem, abro no capítulo 3, nós vamos ler o último verso do capítulo 3 e depois vamos entrar no capítulo 4. Jonas capítulo 3, verso 10, isso, e depois o 4 todo. Assim diz a palavra do Senhor. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Capítulo 4. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se no lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme, que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua ira por causa da planta? Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta, que não lhe custou nenhum trabalho, você não a fez crescer, numa noite ela nasceu, e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor, e pedimos a Deus que o Senhor continue a falar nos nossos corações. Que, ó Deus, eu possa conseguir comunicar aquilo que o Senhor falou ao meu coração para os meus irmãos, de tal maneira que não haja ruído nessa comunicação, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa me usar como boca tua, que eu seja diminuído para que o Senhor cresça. Para tanto, ó Pai, abre o nosso coração, abre a nossa mente para nós recebermos aquilo que vem do Senhor. E, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa trazer aplicabilidade no coração de cada um de nós. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse livro é muito conhecido, o livro de Jonas, e podemos fazer um resumo dele aqui de maneira muito rápida. Se os irmãos pararem para ler todo o livro de Jonas, vai acabar muito rápido. Questões de minutos, os irmãos vão ler todo o livro de Jonas, porque é pequeno. E a história é muito rápida, assim, é contada, não tem muito rodeio, é muito direto. O livro começa com um chamado de Deus para o profeta Jonas, para que ele pudesse ir à cidade de Nínive, levar a eles a mensagem do arrependimento, para que aquela cidade, as pessoas que lá viviam, pudessem se arrepender. E diante disso, o profeta Jonas, ao invés de se dirigir até Nínive, que ficava ali onde hoje é aproximadamente o Iraque, ao invés de ir
para Nínive, ele resolve ir para Tarsis. Então pensa que Jonas está ali na região da Judéia. Judéia, se ele fosse para Nínive, ele iria mais para o Oriente. Só que ele, ao invés de ir para Nínive, para a região do Iraque, ele resolve ir para Tarsis, que é a região mais ou menos hoje onde fica a Espanha. Ou seja, ele vai para o Ocidente. Dentro daquela realidade, daquele contexto, daquela época, a Espanha era o local, que hoje é a Espanha, né, era o local mais ao ocidente que aquele povo conhecia. Então ele foi mais longe onde ele queria ir, mais longe onde ele pudesse ir, para estar longe daquilo que era a missão e o chamado de Deus para a vida dele. Por que ele fez isso? Os irmãos conhecem a história, né? Os ninivitas não eram um povo fácil. Os ninivitas, dessa cidade, que era como se fosse a capital do reino assírio, eles eram maus, muito maus. Os ninivitas faziam coisas abomináveis. Eles eram um reino conquistador. Então eles se movimentavam pela região da Ásia, conquistando territórios. E eles conquistavam muitas vezes pelo medo. Eles invadiam uma determinada cidade e eles pegavam as mulheres grávidas e cortavam a barriga das mulheres grávidas e com a espada pinçavam os filhos e iam levando os bebês pela espada até a outra cidade, para que na outra cidade as pessoas pudessem fugir com medo dos ninivitas. Eles eram cruéis. Eles colocavam os crânios das pessoas, as cabeças, as pessoas cortavam as cabeças e colocavam o crânio das pessoas na entrada da cidade, para que nenhum povo tivesse a ousadia de tentar combater os ninivitas. Diante desse chamado, um chamado surpreendente, para Jonas inclusive, Deus chama esse profeta para que ele pudesse pregar o evangelho do arrependimento para esse povo. E Jonas ouve falar disso e fala assim: não, esse povo não merece isso. Esse povo não merece ser alcançado pela misericórdia e pela graça do Senhor. Eu não aceito isso, eu vou para outro lugar. A gente conhece a história. Ele embarca para um navio com o objetivo de ir para Tarsis. Um temporal, uma tempestade, alcança aquele navio. E os ímpios que lá estavam, preocupados com o medo daquele navio não vir a pique, não afundar, eles começam a jogar sorte para saber o que estava acontecendo e de quem era a culpa daquela tempestade ter alcançado aquele navio. Enquanto isso, Jonas está lá dentro do navio, dormindo. E eles descobrem então que o culpado para que aquela tempestade alcançasse aquele navio era Jonas. E Jonas então, eles temerosos, porque o Deus de Jonas estava fazendo aquilo, então eles tentam de alguma forma agradar ao Senhor de Jonas para que aquela chuva pudesse parar. E Jonas diz: não tem jeito, eu preciso morrer para que essa tempestade aqui passe. E Jonas convence eles a jogá-lo no mar. Jonas então é jogado no mar e diz as Escrituras, diz a Bíblia, que Deus direcionou um grande peixe, não sei se uma cachalote, não sei qual animal era, mas diz as Escrituras que um grande peixe engoliu Jonas, de tal forma que ele passou 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe. E ele então, Deus falou com o peixe, e o peixe soltou Jonas, aquele grande peixe, numa terra firme, e aí sim, Jonas foi pregar o evangelho para os ninivitas. Na realidade não era nem evangélico, a mensagem dele foi uma mensagem bem cruel também, na medida que ele não queria que aquele povo fosse alcançado, então ele pregou uma mensagem bem preguiçosa. A mensagem de Jonas era: daqui a 40 dias Deus vai destruir vocês, arrependam-se. Daqui a 40 dias Deus vai destruir vocês, arrependam-se. Percebam, não tem nenhuma mensagem de graça e misericórdia e favor na mensagem pregada por Jonas. E Deus alcançou uma cidade inteira. 120 mil pessoas se arrependeram e se converteram dos seus maus caminhos, porque Deus trabalhou na vida daquelas pessoas. Diante disso, Jonas se coloca numa posição, depois de pregar essa mensagem que Deus direcionou ele sai daquela cidade muito chateado,
com raiva, porque ele disse, como nós lemos, eu sabia que o Senhor ia fazer isso. Eu falei que o Senhor é misericordioso, tardio em irar-se. Eu sabia que o Senhor ia perdoar esse povo. E Jonas se coloca numa posição esperando para que em algum momento aquele povo ali mudasse de ideia e não se arrependesse mais e Deus fizesse cair do céu fogo, né? Para que pudesse destruir aquele povo. E aí Deus, naquele momento ali, planta a arboreira, eita, calma aí, a aboboreira. Ele planta uma aboboreira, que essa aboboreira cresce e traz sombra para Jonas. E quando traz sombra para Jonas, Jonas fica feliz. Só que no dia seguinte, Deus envia um verme, que come e acaba com a aboboreira. Jonas volta a ficar com raiva. Que lições a gente pode tirar desse Deus que plantou a aboboreira? Que lições a gente pode tirar dessa realidade de um homem profeta de Deus, mas que tinha um coração bem endurecido, diante de uma realidade de um povo que ele chegou à conclusão que aquele povo não merecia ser alvo da graça e da misericórdia de Deus? Que lições a gente pode tirar desse pequeno livro que nós lemos e, na realidade, mais desse capítulo especificamente que nós lemos? Observem, o livro começa como Jonas sendo o filho pródigo. O que o filho pródigo fez? O filho pródigo chega diante do pai, da história da parábola que Jesus conta. O filho pródigo chega diante do pai e diz, olha, eu sei da minha vida, o senhor não sabe de nada. Então, pega tudo que o senhor tem, dê a mim a parte da minha herança, aquilo que cabe a mim, porque pedir a herança para alguém é como se dissesse para outra pessoa, é melhor que o senhor morra e eu possa ter logo a minha herança para usufruir daquilo que é meu direito e eu vou viver a minha vida. Então o livro de Jonas começa como ele sendo o filho pródigo, porque Deus manda ele ir para uma direção e ele decide deliberadamente ir para outra direção. Mas o livro de Jonas, termina com ele sendo o irmão mais velho. Porque o filho pródigo, quando se arrepende dos seus maus caminhos e volta para casa, o irmão mais velho do filho pródigo fica chateado, triste com o pai, porque recebeu o filho que havia se arrependido dos seus maus caminhos. O livro termina mostrando o arrependimento de pessoas cruéis, mas a rebeldia de um profeta de Deus. E isso traz para a gente alguns alertas, de alguns perigos. Antes que a gente possa ir para a aplicação do texto, vamos observar aqui alguns perigos. Primeiro perigo que a gente precisa estar atento com essa realidade, com essa história que nós aprendemos aqui de Jonas. Primeira coisa, cuidado em conhecer a mensagem, mas não usufruir da mensagem. Jonas conhecia a mensagem. Jonas mesmo disse que sabia que Deus era misericordioso, compassivo e tardio em irar. Jonas conhecia a mensagem, mas ele não conseguia usufruir e vivenciar essa verdade que ele pregava. Cuidado para conhecer a verdade e não usufruir dessa verdade. O segundo alerta que nesse livro de Jonas nós podemos observar é: cuidado para não se cansar da obra e na obra de Deus. Às vezes a gente vive a nossa vida e diante das nossas responsabilidades, seja aqui na igreja, seja na nossa vivência, no nosso dia a dia, nós temos uma missão, temos uma obra a realizar. Deus quer realizar uma obra através das nossas vidas. Mas é possível que a gente venha se cansar dessa obra ou no meio da obra. Cuidado para não se cansar da obra e na obra de Deus. Terceiro alerta que a gente liga aqui é: cuidado para não fazer a obra de Deus sem se deleitar
no Deus da obra. Cuidado para não fazer a obra de Deus sem se deleitar no Deus da obra. Porque como também, o que faz a gente cansar da obra de Deus? É que a gente fica tão focado nas responsabilidades, em realizar aquilo que a gente precisa fazer, que a gente não consegue mais usufruir e experimentar da presença do Senhor. E a gente meio que vai no automático. Eu vou para a igreja no domingo porque tem que ir, porque eu tenho que estar lá, porque eu tenho que participar, mas não conseguimos mais experimentar da presença, da suavidade da vivência com o Espírito Santo. Então, cuidado, meus irmãos, para que a gente não caia nesse erro. É um alerta que nós estamos aqui mais uma vez apontando, para que a gente não venha a cumprir a obra de Deus, a realizar a obra de Deus e não se deleitar no Deus da obra. E o último, cuidado para não desgostar daquilo que Deus gosta. Cuidado para não desgostar daquilo que Deus gosta. No versículo 10 do capítulo 3 que nós acabamos de ler, o texto diz assim: Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto o mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Deus se alegrou porque aqueles homens e mulheres daquela cidade se arrependeram dos seus maus caminhos. Isso trouxe alegria para o Senhor, Deus gostou disso. Mas o versículo 1 do capítulo 4 diz assim: mas Jonas ficou aborrecido e com raiva. Cuidado, meus irmãos, porque existem coisas que Deus ama, gosta, mas cuidado para que a gente não venha desgostar daquilo que Deus ama. Cuidado para que a gente não venha a cair nesse erro. Colocado esses alertas aqui, agora podemos observar quais lições o Deus que plantou aquela aboboreira pode nos trazer nessa manhã. Quais lições nós podemos observar aqui? Eu destaco algumas, dentre tantas outras que nós poderíamos citar, mas eu trouxe aqui algumas para compartilhar com os irmãos. A primeira lição que eu percebi aqui e trouxe aplicação para a minha vida e quero compartilhar com os irmãos é: você não é o centro do mundo. Eu não sou o centro do mundo. Nós não somos o centro do mundo. Jonas ora por 2 vezes no livro, no seu livro, o livro que leva o seu nome. No capítulo 2 e agora no capítulo 4. E nas 2 vezes que Jonas ora, ele tem um alvo, um objetivo. E o objetivo da oração de Jonas é ele mesmo. No capítulo 2 ele ora para ser salvo. No capítulo 4 ele ora para que Deus possa matá-lo. O alvo da oração de Jonas é ele mesmo e tão somente. Em nenhum momento ele pensa em orar por aquelas pessoas. Em nenhum momento ele pensa em clamar ao Senhor pela vida dos ninivitas. Ele olha para si mesmo e vê que o motivo da ira de Jonas, percebam, é porque Deus é compassivo e misericordioso. Se alguém perguntasse para Jonas assim: Jonas, por que você está tão irado, meu filho? E talvez nós pudéssemos tentar imaginar o porquê. Por que nós às vezes ficamos tão irados ou com raiva de alguma coisa? E nós dizemos que ficamos irados ou chateados com alguma coisa porque aconteceu uma coisa que a gente não queria, alguém nos ofendeu. O motivo de Jonas é porque Deus era compassivo e misericordioso. De tal forma que a nossa resposta para esse homem, se você o conhecesse, seria a mesma de Deus. Uma pergunta. E a pergunta seria: por que você está com raiva, meu filho? Por que você está com raiva? Porque Deus, Ele é misericordioso e compassivo. Graças a Deus que Ele é misericordioso e compassivo. Porque se não fosse assim, ai de mim, ai de nós, ai inclusive de Jonas. Porque o que faz ele ficar irado é ele achar que ele era melhor do que os ninivitas.
de alguma forma que ele poderia ser alvo da misericórdia do Senhor, mas que os ninivitas não tinham esse direito. Nós não somos o centro do mundo. Quer orando para salvar, ou quer orando ao Senhor, pedindo para que o matasse, o centro da oração de Jonas é a ele mesmo. O coração de Jonas não era semelhante ao coração de Deus. Nós precisamos buscar ao Senhor de tal forma que o nosso coração seja semelhante ao coração de Deus, para que nós possamos amar aquilo que Deus ama, mas também odiar aquilo que Deus odeia. Exemplo, a Bíblia diz que Deus odeia o pecado. Nós precisamos buscar o coração de Deus, para que em nosso coração nós possamos odiar o que Deus odeia, mas também amar o que Deus ama. Essa compreensão de Jonas aqui é uma compreensão do religioso, porque o religioso trabalha com um aspecto da meritocracia. Uns merecem mais, outros merecem menos. Mas Deus não trabalha com débito e crédito. Deus trabalha com graça e misericórdia. Deus não fica anotando a nossa conta e vendo lá no final do mês se a gente está em débito ou se a gente está em crédito. Porque na realidade, em crédito, nós nunca estaríamos. E se somar tudo que já nós realizamos até aqui, que grande débito nós teríamos com o Senhor. Deus não trabalha com débito e com crédito. Deus não trabalha no aspecto da meritocracia, mas o religioso acha que Deus trabalha assim. Alguns merecem mais a graça de Deus, outros merecem menos a graça de Deus. A compreensão de Jonas era essa. Ele achava que aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças que habitavam na cidade de Nínive não poderiam ser alvo da graça do Senhor, mas ele sim, ele poderia ser alvo da graça do Senhor. Que Deus nos ajude, para que nós não possamos ter o coração de Jonas, mas que possamos ter o coração de Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, que mesmo sendo o Senhor de todas as coisas, se humilhou na forma de homem, como nós, que mesmo sendo o centro de todas as coisas, padeceu a morte de cruz. O apóstolo Paulo diz exatamente isso, que haja em nós, que haja em vocês, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que esse seja o nosso coração, e essa seja a nossa percepção, que nós não somos o centro do mundo, Deus é o centro do mundo, e que nós não venhamos a nos relacionar a partir da meritocracia. Em segundo lugar, tenha prazer na reconciliação. Veja que o verso 3 a 5 diz assim: agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade, sentou-se no lugar a leste da mesma, ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Jonas quis morrer, porque os outros quiseram viver. Diante daquele fato, onde Deus alcançou aquele povo, a única solução na cabeça de Jonas é: eu não aceito isso, não tem como eu conviver com isso, eu tenho que morrer. Me mata, Senhor, porque eu não consigo lidar com a tua misericórdia sobre a vida dos outros. Eu não consigo lidar com a sua graça e seu favor na vida dos outros. Lucas capítulo 15, verso 7, palavras de Cristo Jesus, ele diz assim: digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus está dizendo que há festa no céu quando alguém se arrepende, do que quanto 99 justos que acham que não carecem de arrependimento.
a religiosidade é um problema muito grave. E nós precisamos buscar ao Senhor para que essa religiosidade não nos alcance de tal forma que gere em nós o coração de Jonas. Jonas não teve prazer na reconciliação. Jonas achava que aquele povo não era digno de uma segunda chance, mas ele achava que ele era digno, porque quando ele foi lançado ao mar e estava dentro da barriga do grande peixe, ele buscou o Senhor e orou ao Senhor para que Deus o salvasse. Ele se achava digno, mas ele não achava que aquele povo era digno. Ele ficou esperando no alto do monte, esperando aquele povo voltar atrás da sua decisão, para que Deus pudesse exterminar aquela nação. Ele fica esperando para ver o que vai acontecer com essa cidade. Se ele declarasse alguma coisa ali, é como se ele dissesse assim: estou esperando, Senhor, porque esse arrependimento aí, não é arrependimento não, vai fazer tudo de novo. Sabe aquela pessoa que uma vez já te machucou, já te feriu? E aquela pessoa vem te pedir perdão, e você pensa assim: eu não vou perdoar não, porque já fez uma vez, já fez duas, vai fazer de novo. Esse é arrependimento falso. Vai mudar de vida não. Muda sim, irmão, porque você mudou. Muda sim porque eu mudei. Muda sim porque Deus é poderoso para transformar as pessoas. E Deus é poderoso para transformar essa pessoa aí que te feriu. Não desiste dela não. Porque pelo que eu saiba, se isso tivesse acontecido, sairia no Jornal Nacional. Pelo que eu saiba, essa pessoa aí que te feriu, não cortou a barriga de uma grávida, colocou uma espada no seu filho e saiu por aí dizendo: nós somos assim, cruéis, e se você se levantar contra nós, nós faremos isso aqui também com a sua nação. Isso é muito grave, isso é pesado, isso é doloroso, e foi sobre esse povo que Deus derramou misericórdia, graça e favor. Existe uma parábola na Bíblia chamada parábola do credor incompassivo, que fala sobre a ação de Deus em perdoar. Conta a história que um rei tinha um servo que lhe devia mais de 600 anos de trabalho. E aquele homem chega diante do rei e diz para ele: eu vou lhe pagar. Pode deixar que eu vou lhe pagar. Alguém conhece aqui alguém que já viveu 600 anos? Esse homem devia uma dívida que ele deveria trabalhar todos os dias durante 600 anos para que pudesse pagar essa dívida. E ele dizia para esse rei: eu vou lhe pagar. E o rei, olhando para ele, falando: você não tem condições de me pagar, meu filho, mas eu vou lhe pagar. E ele começou a acrescentar coisas e pensou em ceder a sua própria família para que pudesse pagar a dívida. Mas não adiantava, não tem como você me pagar. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que nessa parábola o rei disse para ele: toda essa dívida eu vou lhe perdoar, não precisa me pagar, está quitado, eu perdoo a sua dívida. Eu fico imaginando a alegria daquele servo diante do perdão do rei por uma dívida impagável. Mas fato é que esse servo tinha um conservo, e esse conservo devia a ele uma dívida de 3 meses. Se esse homem trabalhasse 3 meses durante todos os dias da sua vida, durante aqueles 3 meses, ele pagaria a dívida, ou seja, era uma dívida pagável, correto? 3 meses dá para a gente trabalhar 3 meses e pagar a nossa dívida, mas 600 anos não dá. Só que o servo olhou para o seu servo e disse: eu não lhe perdoo, eu vou lhe colocar numa prisão e você vai ter que me pagar tudo, porque eu não lhe perdoo. Aquilo então chega no ouvido do rei. O rei chama o servo, coloca diante dele e pergunta: eu não lhe perdoei uma dívida impagável? E o servo diz: sim, perdoou, eu sou muito grato ao Senhor por isso. Muito obrigado pela sua benevolência, o Senhor é magnífico.
O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, obrigado pela tua misericórdia, Senhor. Pois então me diga, por que você não perdoou a dívida do seu conservo, que era totalmente pagável? Por que você não perdoou? Lhe lançarei na cadeia, e ali você ficará, até me pagar o último centavo. Deus nos perdoou uma dívida impagável. Que ousadia nós temos de chegarmos perante ao Senhor e dizermos para Ele: Senhor, o Senhor não sabe o que essa pessoa me fez, porque se o Senhor soubesse, não perdoaria. E Ele perguntaria para cada um de nós: porventura eu não perdoei a você uma dívida impagável? Por que não perdoas também a teu irmão? Jonas precisava ouvir essa história, porque ele achava que aquela dívida daqueles ninivitas era uma dívida impagável. Diante da dívida que Deus nos perdoou, diante desse perdão de uma dívida impagável, toda dívida, seja ela qual for, se tornou pagável. Seja ela qual for, toda dívida se tornou pagável. Por que Jonas não teve prazer na reconciliação? Porque muitas vezes nós também cometemos esse erro de querer perpetuar os conflitos, pois temos prazer em estar certo. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas comigo já. Aconteceu alguma coisa, casamento, né? Casamento sempre acontece. Casamento, você, isso aqui, faz isso aqui não. Aí a pessoa vai lá e faz o quê? Aquilo lá. Aí dá errado como você falou que ia dar. Deu errado. Aí fica aquele sentimento no coração: eu avisei. Aí tu fica segurando até a pessoa falar com você, eu avisei que ia dar errado. E aí a pessoa te quebra. O que ela faz? Ao invés dela vir querer se justificar, a primeira coisa que a pessoa diz assim é: me perdoe, eu agi errado. Você não aceita, porque você quer perpetuar o conflito, porque afinal você quer dizer o quê? Eu estava certo, eu te avisei. Aí te quebra as pernas, me perdoa. Aí você quer perpetuar o conflito. Às vezes a gente não tem prazer na reconciliação, porque a gente quer estar certo. O conflito já acabou, a pessoa já se arrependeu, mas a gente fica ali, acalentando dentro do nosso coração a mágoa, e aquela mágoa ali vai gerando em nós falta de prazer em viver. Aquela amargura vai alcançando o nosso coração e a gente vai perdendo o prazer de viver. Foi o que aconteceu com Jonas. Ele estava tão amargurado por aquela realidade que ele estava presenciando, que ele disse: é melhor eu morrer do que viver. Porque o que ele queria era, no final das contas, falar para Deus: eu estou certo, Senhor, eu te avisei que esse povo não merece tua misericórdia. E quando ele vê que a resposta daquele povo para uma mensagem, para uma pregação tão básica, tão cheio de dor, a resposta daquele povo é: nós nos arrependemos, nós nos vestiremos de pano de saco e nos arrependeremos e clamaremos ao Senhor e jejuaremos para que Ele possa nos perdoar. Quando ele fica diante daquilo, Jonas não aceita, porque na cabeça dele o que estava posto? Esse povo não vai se arrepender. E isso é bom, porque a gente mantém um conflito, não tem reconciliação, e eu vou mostrar que eu estava certo. Que a gente tenha prazer na reconciliação, meus irmãos. Uma coisa que eu tenho aprendido, caminhando com um jovem adolescente, é que o nosso objetivo, como pastor, como líder, tenho aprendido isso com os jovens, com os adolescentes, mas aplica-se para a nossa vida. Quando nós ministramos a palavra, aconselhamos, o objetivo diante do erro, o erro cometido, é fazer com que naquele coração seja gerado arrependimento. E se esse objetivo for alcançado, logo depois da mensagem falada curta, a pessoa se arrependeu diante daquilo,
não tem mais o que trabalhar de culpa na vida dessa pessoa, porque o objetivo é o arrependimento. E às vezes, é como eu falei, o conflito está resolvido, as pessoas se arrependeram, pediram perdão, e a gente fica remoendo histórias do passado. Deixa para trás, já passou. Tenha prazer, vamos ter prazer na reconciliação, isso é importante demais para a nossa vida. Terceira aplicação, terceira lição que a gente aprende aqui com Jonas, é que nós não podemos nos alegrar tão somente quando nós somos abençoados. Olha o verso 6, diz assim: então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas. Essa planta aqui é a boboreira, tá? Em algumas versões explica e diz qual é a planta que nasce, é a boboreira. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Jonas ficou extremamente contente por causa da planta, porque a planta lhe trouxe algum benefício. Estava sol, Deus fez nascer a boboreira, trouxe sombra para Jonas, ele ficou extremamente contente. Extremamente contente por causa de uma sombra, meus irmãos. Mas ele ficou contente. Mas Jonas não ficou feliz, não ficou contente quando aquele povo se converteu. Porque afinal, que benefício Jonas teria com aquele povo agora convertido? A planta lhe dava algum benefício. Agora, aquele povo convertido, que benefício ele teria? Nós precisamos aprender, ou continuar vivendo e praticando, e perceber que nós devemos nos alegrar não somente quando nós somos abençoados, mas quando também os nossos irmãos são abençoados. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, verso 15 o seguinte: alegrem-se com quem se alegra e chorem com os que choram. Às vezes é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Porque começamos a nos questionar: por que fulano está se dando bem e não eu? Por que fulano está sendo abençoado e não eu? Por que fulano está nessa posição e não eu? Ao invés de se alegrar com os que se alegram, é mais fácil chorar com os que choram. Porque se alegrar com os que se alegram é um desafio, irmãos. É observar a vida para além de mim mesmo. É eu me alegrar porque o Samuel foi abençoado. E isso não me alcançou, não necessariamente trouxe nenhum benefício diretamente para mim, mas ele foi abençoado. E glória a Deus por isso. Mas às vezes ficamos nos murmurando: por que ele foi abençoado e eu não? Por que ele foi alvo da graça, da misericórdia e do favor do Senhor e eu não? E isso não é o caso de Jonas. Não é o caso de Jonas. Mas cabe falar sobre isso. Cuidado com a inveja. Mais um alerta aí. Cuidado com a inveja. Pois a inveja revela um coração egoísta. Cuidado com a inveja. E perceba, eu não estou falando com a inveja dos outros não, sobre você. Estou falando de olho gordo não, irmãos. Porque isso não existe. Não estou falando de mal olhado não, porque isso não existe. A palavra de Deus diz que maldição sem causa não prospera. E se você é filho do rei, se você é filho de Deus, você está debaixo do cuidado, do favor e da soberania de Deus. E não existe mal olhado que te mexa e te remova do lugar onde você está. Eu estou falando da sua inveja. Não é da inveja do outro sobre você, não. Estou falando da minha inveja. Da minha inveja contra alguém que eu possa ter. Cuidado, porque a inveja revela um coração egoísta. Um coração que olha tão somente para si, para o seu umbigo e para você mesmo, porque não consegue se alegrar com a alegria dos outros. Quarta lição: todos são alvos da misericórdia de Deus. Todos são alvos da misericórdia de Deus. Como eu disse, Jonas, quando culpado, pediu misericórdia. Mas quando foi a vez do povo ninivita ser alvo da misericórdia, ele queria juízo. Às vezes na nossa vida também é assim.
Sobre nós, graça. Quando cometemos algum erro, algum pecado, quando falhamos, queremos sobre nós graça. Mas quando é o outro, aí é juízo. Aí, Senhor, derrama teu juízo sobre a vida do outro. Mas sobre nós não, Senhor, sobre nós graça. Sobre nós favor. Nós precisamos entender que todos são alvos da misericórdia de Deus. Todas as manhãs, Deus passa a mão no barril das misericórdias, pega um punhado de misericórdia, coloca do lado do seu travesseiro, e aquelas misericórdias são suficientes para que o irmão, a irmã possa acordar de manhã, porque elas são a causa de nós não sermos consumidos. E o texto bíblico diz, e eu fiquei pensando sobre isso, e fiquei meditando um tempão sobre isso. Por que as misericórdias do Senhor, como o texto bíblico diz, se renovam a cada manhã? Por que Deus não dá misericórdia de tarde? Por que Deus não dá misericórdia ao anoitecer? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Às vezes eu paro para pensar no negócio. Cara, os negócios às vezes saltam os meus olhos assim, do nada, tem nada. E fiquei parando para pensar sobre isso. E aí fui buscar comentários sobre isso. Ainda bem, eu não fui o único maluco que parou para pensar sobre isso. Outras pessoas também pararam para pensar sobre isso. E fui buscar alguns comentários, algumas pessoas, alguns irmãos falando sobre isso. E olha que interessante. Sabe por que Deus coloca no nosso travesseirinho lá, quando nós vamos acordar, um punhado de misericórdia necessária para que a gente possa acordar naquela manhã? Porque de manhã está todo mundo dormindo. E ninguém pode acordar e dizer assim, eu fiz alguma coisa para merecer essa misericórdia. Se ele colocasse à noite, alguém poderia dizer assim, pelo dia que eu vivi, pelo dia que eu tive hoje, eu pude ser alvo da misericórdia do Senhor. Mas Deus faz isso de manhã, antes de todo mundo acordar, para que ninguém possa dizer, eu tenho misericórdia sobre a minha vida porque eu mereço, porque não. Nós não merecemos. Deus faz isso pela sua infinita bondade. E Ele derrama isso sobre mim, sobre você, sobre o japonês, sobre o coreano, sobre o chinês, sobre todos. Ele tem derramado isso sobre a vida de todos. Inclusive por aquela pessoa também que você está pensando aí agora. Aquela pessoa também, pastor? É, ela também. Deus derrama misericórdia sobre a vida daquela pessoa também. Jonas foi mais misericordioso com uma planta do que com o povo. Outra lição: Deus se recusa a ser inimigo daqueles que nós podemos constituir como sendo nosso inimigo. Deus se recusa a ser inimigo daquele que nós podemos constituir como nossos inimigos. Uma vez, quando o povo, no livro, estou em dúvida se é Josué ou se é Juízes, mas acho que é Josué, não, estou em dúvida se é Josué ou no anterior, em Deuteronômio, mas eu acho que é em Josué. Depois eu checo e mando para os irmãos. Mas fato é que Deus se apresenta diante de Josué como um soldado. E Josué pergunta àquele ser que se manifestou perante a ele e diz assim, de quem você é? É de nossa parte ou da parte deles? Como se Josué estivesse perguntando, você está de que lado? Do lado do povo de Deus ou do lado do povo de Jericó? Porque Deus está nos enviando para Jericó para destruir as muralhas, invadir e tomar posse daquilo que o Senhor nos concedeu. E ali é a manifestação do anjo do Senhor, e ele diz assim, eu não sou nem da parte de vocês e nem da parte deles. Eu sou e vim enviado do Senhor. Deus não faz pessoas que nós consideramos nossos inimigos, nossos adversários, como sendo inimigo deles. Deus não trabalha dessa forma. Então, quando os irmãos refletirem aí, e têm refletido já sobre isso, só um pequeno comentário sobre isso, rapidamente. Quando os irmãos forem votar, entendam que o irmão, a pessoa que vota no outro candidato que não é o seu, não é seu inimigo não, irmão.
e nem inimigo de Deus. Ele só pensa diferente do irmão. Só isso. Mas Cristo nos une. Cristo é que nos une. Mas os irmãos podem pensar diferente. Porque essa unidade, ela é trabalhada pelo Senhor exatamente nessa diversidade. Porque pensamos diferente. Raciocinamos diferente. Então não tem por que fulano vota em Beltrano, ou ciclano, ou pensa assim, ou pensa lá, que um é do diabo e o outro é de Deus. Não tem isso não. Para ser cada vez mais claro, Deus não está com Bolsonaro e não está com Lula não, ou não está com Lula, ou Deus está com Lula, ou não está com Bolsonaro, ou Deus está com Ciro, não está com outro aí. Quem é outro candidato? Quem? Simone Tebet. Deus está com Simone Tebet, não está com outro. Não tem isso não, irmão. A resposta de Deus: eu não sou nem de lá, e nem de cá, e nem de lá, e nem de cá. Eu sou eu e ponto final. Deus é Deus e ponto final. Agora os irmãos têm a liberdade. Concordo mais com esse, concordo mais com aquele, acho que isso aqui faz sentido, por causa dos meus princípios e valores, eu voto nesse, discordo daquele. Deus abençoe, que Deus nos ajude a votar da melhor maneira possível. Mas Deus é Deus. Então Ele não constitui inimigos porque nós discordamos das pessoas, não. Percebam aqui, foi mais fácil Deus transformar o coração de um povo cruel do que transformar o coração de um homem amargurado. Deus transformou a vida de 120.000 pessoas que eram conhecidos como um povo cruel. Mas o texto deixa em aberto e não mostra se aquele homem, o único homem amargurado e orgulhoso, teve o seu coração transformado. Temos que buscar ao Senhor para que possamos ter o coração do Senhor, de tal maneira que possamos agir com misericórdia sobre aqueles que precisam de misericórdia, e não por aqueles que consideramos que merecem misericórdia. Deus derrama misericórdia porque precisamos, e não porque merecemos. Essa também deve ser a nossa atitude. E quinto e último lugar, qual a aplicação que eu aprendi para a minha vida e quero compartilhar com os irmãos nessa manhã? Não ame mais as coisas do que as pessoas. Não ame mais as coisas do que as pessoas. No versículo 10 e 11 ele diz assim: e o Senhor disse: você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho, você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Não podemos mais amar as coisas do que as pessoas. Jonas teve mais sofrimento pela morte da planta do que teria se aquele povo fosse exterminado pelo Senhor. Jonas se compadeceu mais da planta do que daqueles seres humanos que estavam lá. Nós não podemos nos relacionar com as coisas e usar pessoas. Deve ser o contrário. Nós devemos nos relacionar com pessoas e usar as coisas. Mas só que o mundo é tão maluco que a gente vai mudando e a gente vai se relacionando com coisas e usando pessoas. A gente está mais preocupado, não a gente, né? Em nome de Jesus, de uma maneira geral, muitas vezes mais preocupado com o carro, com a casa, com as coisas que são bens que usamos, do que com pessoas. Nós devemos ter o coração de Cristo, que se relacionava com pessoas e usava as coisas. O livro termina com uma pergunta angustiante. E a pergunta é exatamente essa do verso de número 11. Você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? É Deus perguntando para Jonas: eu não deveria ter mais compaixão desse povo? É uma pergunta angustiante, porque a gente fica curioso.
para saber o que Jonas iria responder ou respondeu. A gente não sabe, mas isso aqui mostra uma realidade. Essa pergunta aqui é feita para a gente, para cada um de nós, e nós precisamos responder. Nós precisamos declarar. Nós precisamos dizer: se Deus deve ter muito mais compaixão das pessoas do que das nossas coisas, do que das nossas ideologias, do que das nossas ideias. Pessoas são mais importantes e nós não podemos nos esquecer. Essas são as lições do Deus da aboboreira que eu tiro para a minha vida. E espero que pela comunicação e pela ação do Espírito Santo de Deus, possa aplicar nos nossos corações aqui nessa manhã. Para que a gente venha nunca se esquecer que Deus é soberano sobre todas as coisas. É Deus quem conduz a história do livro de Jonas todinho, desde a chamada, desde da mensagem, desde o alcance, a arboreira nascendo, a arboreira morrendo. É Deus quem conduz toda a história. Deus é soberano, mas existe uma responsabilidade que cabe a nós. E a pergunta é essa: é razoável a sua raiva, Jonas? É razoável a sua raiva, Zeca? É razoável a sua ira? É razoável que você não esteja contente por causa disso? Precisamos ter essa responsabilidade para responder a essa pergunta. Que a gente não venha se esquecer que precisamos olhar para as pessoas com o olhar do prisma de Jesus. Que se eu sou alvo da graça do Senhor, e eu me conheço, e sei o quanto eu preciso da graça do Senhor, porque se não fosse Jesus, ai de mim. E que se eu sou alvo da graça do Senhor, todos podem ser. Que a gente possa aprender com cada uma das lições da aboboreiras das nossas vidas. Os irmãos percebem que Deus fez nascer uma árvore só para ensinar uma coisa para Jonas e dizer: você está triste e com raiva por causa dessa árvore, e eu não deveria estar me compadecendo desse povo que se arrependeu? E nós temos as nossas aboboreiras, nós temos as lições que Deus quer nos ensinar, e nós precisamos ficar atentos a cada uma dessas lições. E por fim, que a gente nunca venha se esquecer que Deus não está limitado às nossas maneiras de fazer as coisas. Deus faz as coisas do jeito dele, da maneira dele e no tempo exato dele. Deus é o Deus que nos surpreende. Jonas aqui se sentia num beco sem saída, porque o que ele sentia era amargura, era mágoa e era tristeza sobre aquele povo. E ele não conseguia lidar e aceitar com a misericórdia de Deus derramada sobre aquele povo. Então ele estava num beco sem saída, e ele não conseguia ver saída. Mas um filósofo disse uma vez que não existe beco sem saída. Na pior das hipóteses, você sai por onde você entrou. Não existe beco sem saída. Na pior das hipóteses, você sai por onde você entrou. Deus é o Deus que te surpreende. Deus é o Deus que nos surpreende. Deus é o Deus que pode dar saída para todas as nossas vidas, e Ele pode transformar o meu, o seu e o coração daquelas pessoas que a gente considera mais perversas, porque Ele é poderoso para fazer isso, como fez em cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que Deus derrame sobre nós a sua infinita bondade, misericórdia e favor.